Dando início agora a um módulo que eu amo, cardiologia. Vamos para a semiologia cardiológica, mas se você não sabe cardiologia, se você não souber anatomia. Então vamos começar aqui. O que é que a gente vai ver nessa aula? Anatomia e o início do exame físico, deixando para a próxima aula uma etapa extremamente importante, que é a ausculta cardíaca. Vamos ver o que é que a gente vai ver nessa aula. Primeiro a gente vai revisar os principais pontos da anatomia cardíaca, certo? Então, como eu falei, se você não sabe anatomia, você não sabe cardio. Dando seguimento, a gente vai ver o passo a passo da inspeção desse exame físico. Depois a gente vai descobrir o que é esse nome doido aí, ictus cordis, que língua é essa, sei lá. E o que você precisa palpar no exame físico cardíaco. Ok, vamos lá. Quando eu estava preparando essa aula, eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer para botar anatomia na cabeça desse povo? E aí eu vou precisar aqui de um milagre, de uma ajuda de Deus aqui, na verdade do representante dele, né? Então vamos pedir ajuda aqui ao Papa, porque se você já viu o Papa com esse chapéu, você já estudou cardio, tá? Então só vendo aí o Papa você já está estudando cardio, porque o nome desse chapéu é mitra. Essa mitra é como se fosse um chapéu, uma touca da Igreja Católica, que o Papa usa. É como se fosse uma representação ali da santidade dele, tá? Mas por que eu estou falando disso? Meu Deus, não é teologia, é cardiologia. Vamos lá. Vamos para anatomia, coração. A gente precisa saber as válvulas, tá? Se a gente não sabe as válvulas, a gente não lembra dos focos de ausculta. Então a gente precisa saber as válvulas. E tem duas válvulas que se chamam mitral e tricúspide. Mitral. E como é que a gente vai lembrar? A válvula mitral, ela está na esquerda, no caso na esquerda. O que isso significa? Significa que o Papa, a gente gosta dele, está do lado do coração, na esquerda. Então, o Papa é legal, um cara legal, está na esquerda da gente. Então lembra que mitra está na esquerda e tricúspide está na direita. Tranquilo, não vai mais esquecer. Por quê? Tricúspide são 3 cúspides e ninguém quer receber 3 cúspides. Então na esquerda a gente tem válvula mitral, na direita válvula tricúspide. Aórtica e pulmonar são as outras duas válvulas. Válvula aórtica, válvula pulmonar. A aórtica, bem simples da gente lembrar, a aorta sai do ventrículo esquerdo, então a válvula aórtica está no ventrículo esquerdo, está na esquerda. E a válvula pulmonar na direita. Bem simples, lembra? Mitral na esquerda e tricúspide na direita. Outras coisas que a gente precisa saber de anatomia é a diferença entre esse carinha aí, o mediastino, e o pré-córdio, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que é o mediastino? O mediastino, ele é como se fosse um espaço ali no nosso tórax, em que a gente vai encontrar um bocado de estrutura, um monte de estrutura, o coração mesmo, vasos cardíacos, o timo, muitas coisas, tá? Então, a gente vai ter aí a divisão do mediastino em mediastino superior e mediastino inferior. O mediastino superior a gente não divide mais, mas o inferior a gente divide em 3. Mediastino inferior anterior, médio e posterior. Simples assim, é importante para a gente saber o posicionamento de alguns órgãos, tá? Que estão distribuídos nesse mediastino. Só que mediastino muita gente confunde com pré-córdio, tá? Pré-córdio é como se fosse uma região aqui que a gente projeta o coração. Porque, por exemplo, aponta aí para o seu coração. Imagina que você fez isso aqui, a não ser que você tenha destrocardia, mas enfim, você apontou para o seu coração. Na verdade, você está apontando para o seu pré-córdio. Por quê? Porque você está apontando ali para o lugar onde é a projeção do coração sobre a parede anterior do tórax. Então vamos lá, você tem a parede anterior do tórax, o seu coração está lá dentro, ele vai projetar na parede anterior. Essa projeção a gente chama de pré-córdio. E aí tem um bocado de limites, eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas um limite que você precisa saber é o limite inferior esquerdo, que é no quinto espaço intercostal, que é o que a gente chama de ictus cordis. A gente vai falar direitinho dele. Lembra desse número, quinto espaço intercostal.
Vamos lá. Começando o exame físico agora, a gente já fez uma revisão geral de alguns pontos da anatomia, vamos para a inspeção. Tudo começa na inspeção. Primeiro você vai pedir para o seu paciente ficar em pé e vai avaliar o tórax dele. Vamos para os tipos de tórax aqui, rapidinho. Primeiro, o tórax normal, o tórax atípico. Aquele em que a gente tem um diâmetro lateral, lateral, maior do que o diâmetro antero-posterior. É o primeiro, é atípico. O segundo daí da imagem, a gente tem o tórax em tonel. Tórax em tonel, a gente tem o contrário. No lugar de ser maior lateralmente, a gente vai ter um diâmetro antero-posterior maior do que o lateral. É um tonel. A cifose é quando a gente tem uma curvatura anormal, formando como se fosse um C de cifose. E a gente vai ter os pectus. Pectus excavatum e pectus carinatum. O pectus excavatum é essa quarta imagem aí, que a gente vai ter uma depressão aqui na região do externo, uma diminuição, é como se o externo entrasse, escavasse, pectus excavatum. Pectus, peito, excavatum, escavado. E o outro pectus carinatum, que vem de pombo, se eu não me engano, carinatum, a história por trás dessa palavra vem de pombo, então parece um peito de pombo para fora. Então, pectus carinatum é uma elevação aí nessa região do externo. Tipo de tórax bem simples. Vamos fazer o nosso roteirinho aqui. Primeiro, a gente viu o tipo de tórax. A gente acabou de ver. Segundo, a gente vai ver o decúbito dorsal. Então, o paciente estava em pé e acabou de se deitar. Quando ele se deitou, o que é que a gente vai avaliar? Primeiro, só olhando, nem pegou no paciente nada, a gente procurou abaulamentos. Por exemplo, em caso de aneurisma de aorta, a gente pode ter um abaulamento, uma cardiomegalia, o coração muito grande, a gente vai ter um abaulamento também. Ou também procurar retrações, sempre que procura abaulamento, procura retrações. Também investigar a circulação colateral, que pode evidenciar em algumas lesões de pele, tá? Lesões elementares, como eu acabei de falar, algumas lesões de pele e cicatrizes cirúrgicas, tá bom? Então, investiga cicatrizes nesse tórax. Tudo isso com o paciente deitado. Terceiro caso, a gente vai ver o ictus cordis. O ictus cordis, vamos pegar um pouco mais profundo, fazer uma análise um pouco mais profunda aqui do ictus cordis. O que é que a gente precisa saber disso daí? Primeiro, o que ele é. Eu prometi para você que eu ia explicar o que é o ictus cordis e vamos explicar. O ictus cordis nada mais é do que a pulsação do ápice cardíaco, certo? Lembra qual foi o número que eu pedi para você decorar? Quinto espaço intercostal. Pronto. Então a gente vai procurar uma pulsação do quinto espaço intercostal no hemitórax esquerdo, tá? Próxima linha axilar. Ok. Como é que a gente vai avaliar isso daí? A gente precisa ver localização, extensão, mobilidade, intensidade, tipo de impulsão, ritmo, frequência, um bocado de coisa. Mas não é tudo na inspeção. A gente precisa ver também um pouco disso daí lá na palpação. O ictus cordis, ele pode estar um pouco deslocado, por exemplo, em um caso, como eu falei, da cardiomegalia, o coração está maior, então significa que o ápice vai estar pulsando mais embaixo. Então vai estar ali no, por exemplo, sexto espaço intercostal. E aí o ictus cordis, ele pode ser visível ou não visível. Da mesma forma, ele pode ser fisiológico ou patológico. Vamos pensar aqui um seguinte caso. Imagina uma pessoa muito magra, um homem muito magro. Esse homem muito magro, eu vou examinar ele, eu vejo um ictus cordis. Opa, ictus cordis, patologia, então significa ali que o paciente está com a cardiomegalia. Não, calma. O paciente muito magro, ele tem uma barreira muito pequena ali entre o que você está vendo e o que está lá dentro. Então pode ser visível fisiologicamente. Mas, por exemplo, esse paciente tem uma cardiomegalia, beleza, então a gente vai investigar, ver, tem uma cardiomegalia realmente, então patológico, tranquilo. Ah, uma mulher veio aqui, eu fui examinar ela e não consegui ver o ictus cordis. Por quê, meu Deus? Porque a mulher tem mamas grandes, por exemplo, a gente não consegue visualizar o ictus cordis.
Ou um bodybuilder tem músculos muito desenvolvidos e não conseguir ver o ictus cordis. Essas barreiras acabam fazendo com que a gente não consiga visualizar. Ou um paciente obeso, por exemplo, a gente não consegue visualizar. Então, não visível pode ser também fisiológico como patológico. Nesse caso da obesidade, patológico. No caso do enfisema pulmonar, por exemplo, a gente tem um caso patológico, certo? Então, ictus cordis aí, vamos voltar para o nosso roteirinho da inspeção. Primeiro tipo de tórax, depois a gente avaliou o paciente em decúbito dorsal, assim que ele deitou. Em terceiro lugar, a gente viu o ictus cordis, paciente deitado. Em quarto lugar, um passo importantíssimo é você avaliar se o paciente teve um coração quebrado em algum momento da vida dele, muito importante. Se ele tiver, dá um abraço nele e segue para o próximo passo. Extremidades. Nas extremidades, a gente vai investigar a presença de baqueteamento. Baqueteamento digital. O próprio nome, baqueteamento, é como se os dedos estivessem no formato de uma baqueta, certo? Então, se você olhar para essa imagem direitinho, você vai ver que as pontas dos dedos do paciente estão meio que aumentadas. Então, isso está parecendo uma baqueta. E aí agora eu quero que você olhe diretamente para mim. Vamos fazer um teste. Será que você está olhando agora para os seus dedos, pensando, meu Deus, será que eu tenho esses dedos aumentados? Será que eu tenho baquetas como dedos? Calma, vamos fazer um teste. E esse teste se chama teste da janela. Na verdade, ele tem um sobrenome aí, teste da janela de Skamroff. É um nome bem complicado, vamos focar no teste da janela. Esse teste da janela, o que é que você vai fazer? Você vai mostrar que você está gostando dessa aula e vai fazer um coraçãozinho para mim. Faz um coraçãozinho, vamos lá. Faz um coraçãozinho e você vai ver, na verdade, que você não está fazendo coraçãozinho, você está fazendo o teste da janela, porque essa junção dos dedos, você vai procurar um buraquinho entre os seus dedos, entre as suas unhas. Se você vê esse buraquinho, massa, você não tem baquetas no lugar de dedos. Tô brincando. Mas, se você não vê esse buraquinho, se seus dedos estão colados, se está bem parecido com essa imagem, então recomendo que você vá investigar isso daí. Além disso, na inspeção de extremidades, a gente vai buscar também edema, que é característico a gente encontrar, por exemplo, numa insuficiência cardíaca, ou também cianose, tá? Nas extremidades, um pouquinho mais azulado. E dando seguimento agora para a palpação, acabamos a inspeção, vamos para a palpação. A palpação ela pode ser feita inclusive depois da ausculta, tá? Porque a gente vai procurar frêmito cardiovascular. E olha que massa, o frêmito cardiovascular a gente vai fazer com a região tenar e hipotenar da mão, só que a gente vai fazer principalmente, a gente vai percebê-lo principalmente em casos de sopros de grande intensidade. Ah, mas e quando é que a gente identifica esse sopro? Na ausculta. Vamos falar na próxima aula de sopro. Quando a gente for ver esse frêmito cardiovascular, a gente precisa classificar uma localização, geralmente pelo foco de ausculta, tá? Então, frêmito cardiovascular presente em tal foco de ausculta, na intensidade de 2 cruzes em 4, então classificação em 4 cruzes, sincronizado em um momento sistólico. Então, de acordo com os momentos do ciclo cardíaco que a gente sente, se é sistólico, se é diastólico. A ausculta vai te ajudar muito nisso. Mas por que eu estou falando da palpação? Porque na palpação a gente vai complementar a inspeção na investigação do ictus cordis. O que é que a gente vai ver aqui? Primeiro, tem duas coisas que a gente vê com a mão espalmada no ictus cordis: localização e intensidade. Os dois primeiros. E o resto a gente vai ver com as polpas digitais. Então, localização e intensidade a gente vai ver com mão espalmada. Localização, como eu falei, quinto espaço intercostal, podendo estar deslocado em algumas patologias, por exemplo, na cardiomegalia que a gente discutiu. Intensidade pode estar normal, aumentada ou diminuída, tradicional. O ritmo, rítmico ou arrítmico, já é o terceiro, não está nas duas primeiras, então é com as polpas digitais. Frequência, certo? Então pode estar bradicárdico, taquicárdico, normal. Propulsão, o que é um ictus cordis propulsivo? É aquele que vai
empurrar suas polpas digitais. Você chegou, botou as polpas no ictus cordis, ele vai empurrar suas polpas digitais. Você sente sendo empurrado. E a extensão, se ele é normal ou se ele está muito grande, que a gente chama de difuso, que é quando tem pelo menos 3 polpas digitais, ou ele está diminuído, que é o que a gente chama de circunscrito, que ele tem menos de 2 polpas digitais. Tranquilo, a gente viu a inspeção e viu a palpação. Vamos revisar os pontos mais importantes dessa aula no backup dessa aula. Primeiro, diferenciar mitral de tricúspide. Mitral está na esquerda, tricúspide está na direita. Não esquece disso. Também diferenciar precórdio de mediastino. E lembra do ictus cordis, frequência, intensidade, localização, extensão, ritmo e proporção, tá? E finalmente, o teste da janela que você acabou de fazer e descobrir que você não tem baqueteamento digital. Então tira print disso daí, essa é a parte inicial da semiologia cardiovascular. A gente vai falar novamente, vai repetir algumas coisas e vai focar ainda mais na ausculta cardiovascular na próxima aula, uma parte fundamental da semiologia cardiovascular. Então espero que tenha gostado e até a próxima aula.